Graça e paz! Graça e paz! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não esquece de curtir, de dar um like e de se inscrever, tá bom? Só pra zoar você. Graça e paz! Graça e paz! Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos dar continuidade à série Casamento com o tema egoísmo. E a palavra egoísmo, ela vem do latim ego, que significa eu, e ismo, que significa atração por si. Portanto, egoísmo é ter atração por si mesmo, estar focado em si. Por egoísta, entendemos ser aquele que só pensa em si, vive para si, não tem interesse, vontade ou maturidade para entender que o mundo é feito de relações, idas e vindas, caminho de mão dupla, que além de mim existe o outro. Existe um ditado popular que muitas pessoas usam quando vão se casar, que diz assim, né? Eu vou me casar para ser feliz. Quando na verdade nós devemos pensar em nos casar para fazermos o outro feliz. E isso é o egocentrismo. O egocentrismo é uma palavra que significa o eu, como já vimos no ego anterior, e centro, ou seja, o centro. Quer dizer que é o lugar principal, centro das atenções, centro das referências. Assim, o egocêntrico é aquele que acha ser ele o centro de tudo e que tudo tem que girar em torno de si. Hoje nós temos um problema, com relação a isso. Nós estamos meio vendo as pessoas vivendo desse modo, dessa maneira, com o ego, sendo egocêntrica, E eu quero fazer uma pergunta: será que nós conseguiríamos entender por que esse comportamento egoísta tem estado tão exacerbado em nossos dias? Será que a gente conseguiria pensar um pouco e responder a respeito disso, Por que o egocentrismo, está tão entranhado na vida das pessoas? Será que dá para receber? Dá para a gente responder? Você conseguiria dar uma luz para essas pessoas? Dá sim. E para respondermos a essa questão, nós vamos usar uma citação de um filósofo chamado Gili Lipovetsky, que ele diz assim: a sociedade pós-moderna tende à valorização da autonomia e da independência, o que parece ser um terreno fértil para a afirmação do egoísmo e de relações amorosas pautadas em uma perspectiva de custo-benefício. Você se lembra do nosso outro vídeo? Se não, dá uma passadinha lá. Mas diz assim, que relacionamento não é por interesse. E usando a Bíblia, porque nós nesses vídeos que estamos fazendo sempre colocamos 1 ou 2 versículos para que a gente possa pensar que a gente não está fazendo algo que não seja pautado na Bíblia, ainda que alguns assuntos possam surgir que não é no caso do autor que foi citado. Mas para nós pensarmos um pouquinho, em Gênesis capítulo 20, há 2 versículos, o versículo 2 e o versículo 11, não são do versículo 2 a 11, porém a história é narrada do versículo 1 ao versículo 11 que dá para entender. E eu vou ler os 2 versículos, o versículo de número 2 e o versículo de número 11, para a gente poder ter uma base bíblica de um comportamento de um ser egoísta. Gênesis diz assim: Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Por isso, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. No versículo 11 diz: Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e vão me matar por causa da minha mulher. Pensando naquilo que já foi dito aqui, como essa relação do ser egoísta, ou do egoísmo, ser aquele que é centrado em si, aquele que ele é o mais importante, aquele que ele é o que tem o direito, e as outras pessoas não. Usando esse texto a qual nós lemos de Gênesis, que tipo de pessoa está sendo Abraão? O comportamento dele. Será que é uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que ele é o centro? Você pode concordar comigo que sim. E esse é um modo difícil de viver. Quando o nosso pensamento, ele está
focado em nós mesmos, está focado na própria pessoa, sem pensar no outro. E isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Vou cuidar de mim mesmo. E quanto ao outro, eu pouco importo se vão fazer mal a ele, se as pessoas vão zombar, eu pouco importo. O caso de Abraão é isso. Ele coloca a Sara, ele não se importa com ela. E quantas são as pessoas que têm vivido desta forma, têm vivido desta maneira, sem pensar no outro, sem pensar em fazer algo ou alguma coisa, mas primeiro, antes de realizar isso, pensar no outro. Pensar no cônjuge, nós estamos falando de casal, ou de casamento. Então, esse tipo de pessoa, essas pessoas, esses que se uniram, ele não pode mais usar a frase que foi dita, né? Eu vou casar para ser feliz. Não, eu vou casar para fazer o outro feliz. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Existem homens que gostam de jogar bola. Hoje tem muitas mulheres que jogam bola. Mas só que a esposa, ela fica entristecida, porque o sábado à tarde, que era para o esposo estar com ela, ele contraria porque ele quer se sentir bem com os seus amigos e vai para o futebol. Ele está pensando no outro? Não, ele está pensando em si. E ele, às vezes, não permite que a esposa tenha um tempo de lazer, com um amigo, eu não sei. Mas a gente precisa pensar. E do mesmo modo, é a esposa. Não pode ser desse jeito. A gente pode incluir aqui várias coisas que as pessoas fazem pensando em si mesmo. Comprar. Fazer uma compra porque a pessoa quer se sentir bem, mas ela não pensou no outro, em avisar o outro, em compartilhar com o outro. E quando chega em casa, ao invés de trazer felicidade, o que traz? Tristeza. Por quê? Revolta. E isso não pode. Então, nós precisamos entender, eu não sou o centro de tudo, eu não sou o centro das atenções, as coisas elas não podem virar em torno de mim. Existe um nós aqui, não sou eu, não é ela falar que é ela, existe um nós, não é mais o eu, não cabe o eu. Não cabe a relação do egoísmo, nós precisamos compreender. E existem coisas que é muito difícil, às vezes, se você não matar o ego, né, o eu. Porque funciona assim, a mulher ela chega no trabalho, cansada? Sim. O que ela quer? Muito. Ajuda. Ela quer o quê? Ajuda, descansar também. E às vezes o homem não pensa nisso. Porque hoje muitas mulheres trabalham, a maioria delas trabalham fora de casa. E quando o homem chega e ele quer descansar, ele acha que ele está no direito dele. E ela também acha que está no direito dela. Então nós precisamos nos ajudar. Entender uma a outra, entender que existe um outro além de mim. Existe um outro fora de mim. Eu tenho dito, né, que nós precisamos agir da seguinte maneira. Quando eu caso, as coisas não é mais minha, é nossa. Quando ela casa, as coisas não são mais dela, né? É nossa, passa a ser nossa. Quando a gente vai morar numa casa, o trabalho não é mais meu, é nosso. O trabalho de casa não é mais dela, é nosso. É compartilhar. O egoísta, ele traz sofrimento para outra pessoa. E isso é ruim. Por quê? Não podemos achar que sendo individualistas nós vamos vencer na vida. Afinal de contas, quando Deus olhou, veja lá no nosso outro vídeo também, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer para ele a sua outra metade, uma ajudadora. Então nós precisamos de ajuda. Atitudes egoístas são consideradas como atitude de desamor, falta de empatia, falta de reconhecer que o outro ser humano ele também sente a sua dor, ele sente a mesma coisa que você está sentindo, o seu cansaço. Então não seja egoísta, cuide do seu parceiro, ame-o, não seja egoísta de forma alguma. Quando ela disse assim, eu entendo e tenho repetido hoje, né, hoje em dia, que funciona assim. Qual é a diferença do homem, o homem masculino, para o homem feminino, ser humano, para a mulher? Não existe diferença a não ser a estrutura física. A mulher ela tem uma estrutura e eu tenho uma estrutura física. No entanto, o espírito que está em mim é o mesmo espírito que está nela.
O espírito que está no homem é o mesmo espírito que está na mulher. A única diferença é a estrutura do corpo. Cada um tem um propósito. Agora, se eu sentir dor, você sente dor? Sim. Quando eu fico triste, você também fica triste? Sim. Não é quando eu fico triste ela fica triste, não é nesse sentido, não é quando eu sinto dor que ela sente a dor, porque às vezes você pode pensar assim, não tem como, mas eu estou tentando e vou colocar para você da seguinte maneira: se eu sinto dor, ela também sente. Se eu fico triste, ela também fica. Se eu fico magoado, ela também fica. Se eu fico frustrado, ela também fica. Se eu fico chateado, ela também fica, porque o espírito que está aqui é o mesmo que está nela, numa estrutura diferenciada. Como que eu posso ter um comportamento egoísta, judiando da pessoa que está ao meu lado, trazendo pesar a ela? Não pode ser assim. Nós não podemos ser egoístas. A gente tem brincado, né, falando assim que você arrumar cozinha, você fazer almoço, você fazer qualquer coisa que seja para compartilhar, você não está diminuindo você quem é como ser humano, como homem. Você está fazendo alguém feliz, pensando no outro. Então, não pense que você é esse ser que está no centro de tudo. Não, não faça isso. Existe um outro. O egoísta é aquele que não consegue pensar que existe um outro além dele. Nós não podemos ser assim. Precisamos mudar nossa maneira de viver e sempre colocar o outro em nossas decisões. Preste bem, quando foi dito que a atitude do egoísta é aquele que não tem amor e desamor, nós podemos refletir naquilo que Abraão fez, porque ele não pensou em hipótese alguma no que ia acontecer com Sara. Não tem empatia, não pensou na dor dela, não pensou no sofrimento que ela poderia ter. E para encerrar, eu vou ler um versículo bíblico, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz assim: não façam nada por ambição egoísta, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Preste bem atenção. Considere a sua esposa melhor do que você. Ela considera você melhor que ela. Quando a gente entender isso, a gente sabe que nós não somos ninguém. Nós precisamos dos outros. Do outro. Um do outro. Quero pedir que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fortaleça a sua vida. Não esquece de se inscrever no canal. Está vindo umas coisas boas aí. Quem sabe nas próximas segundas já tem algo novo, né, pra gente aí. E que você dá um like aí, acione o sininho e vamos que vamos. Não seja egoísta. Graça e paz. Deus te abençoe.